Olá a todos, aqui é o professor Arthur, né? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a introdução à programação, né? Então, quando você começa a pensar em programação, o primeiro passo é você entender um pouquinho do para que você vai aprender programação, do onde se aplica a programação, o que é a programação em si, e até você chegar em quais linguagens ou quais ferramentas você vai usar para programar, né. Então aqui eu vou dar um geral, tá, num geral, assim, que serviria para qualquer curso, vou falar até, assim, de quem fosse para da programação mesmo, mais para um curso na área de desenvolvimento, de computação, né, então vou dar um geralzão sobre o que é a programação, né. Então vamos lá, primeiro, né, o que que é essa programação? Aí aqui eu fiz, né, um mapa mental, né, eu não fiz um mapa mental, perfeito, eu não fiquei me preocupando muito em deixar o mapa mental com as características certinhas, né, então ficou uma mistura de mapa mental, mapa conceitual ali, mas ele expressa bem o que ele se propõe, né. E aí, claro, depois o vídeo vai estar no YouTube e vai ter no link da descrição o PDF, tá, com essa, vamos dizer assim, apresentação, tá, com esse mapa mental. Vamos lá. O que que é a nossa programação, né? Então aqui uma setinha, tá, de começo aqui, tá, para te indicar. O que que ela é? Olha, ela é, né, uma comunicação com o computador. Então quando a gente fala em programação, a gente está falando de comunicar com o computador, dizer para ele o que ele tem que fazer, né. Então da mesma forma que você pode chegar para uma pessoa e falar: "Ô, pega tal coisa para mim, pega um copo para mim, faz isso, faz aquilo", né. Você tem o computador, né, e aí como que você manda ele fazer algo, né. Normalmente a gente está acostumado a pegar o mouse e o teclado e fazer coisas com ele, tipo clicar no botão para ele fazer algo. Só que a programação é quando você começa a criar mensagens diretamente para ele, né. E aí você está programando, né, quando você começa a falar para o computador: "Faça essa conta, some 1 mais 2, eh, abra, sei lá, você pode realmente colocar pra ele abrir um navegador, você pode abrir para abrir um link, você pode ver, pegue desse texto todas as palavras que sejam assim, né, então tudo você consegue mandar no computador. Tanto é que muitos comandos a gente prefere colocar o nome deles de uma forma, imperativa, como se estivesse mandando para o computador, porque o computador não tem problema você mandar para ele, tem que pedir por favor, nem nada do tipo, porque não vai ser uma falta de respeito, né, um computador, né, então você manda no computador. Então a comunicação ela é feita através de linguagens, né, e aí a gente podia explicar aqui no mais baixo nível, a parte eletrônica, a gente tem lá o binário funcionando, a gente tem as portas lógicas, mas não convém explicar isso aqui. Acima disso, a gente tem as linguagens de máquina, né, e a gente vai subindo até chegar na linguagem de alto nível, tá, que é a linguagem que a gente costuma programar, né. Então essa linguagem de alto nível é que ela é mais próxima do nosso idioma, no caso, do idioma inglês, geralmente, e a partir dela você consegue dizer para o computador o que ele deve ou não fazer, beleza? Então, a programação é isso, é comunicação com o computador, e aí a partir disso você consegue gerar os sistemas, interfaces e tudo mais, tá. E aí, para que então que serve essa programação, né? Ela serve para automatizar tarefas. Essa é a primeira coisa, tá. O computador nasceu para automatizar coisas. Por que que você usa, eh, uma máquina de escrever, né, que é um dispositivo mais antigo? Para escrever mais rápido, já numa formatação específica, né, você por que que usa o Word? Por que não você usar o papel? Porque é muito mais prático, para você imprimir mais rápido, você pode imprimir 20.000 cópias, você não tem que escrever 20.000 vezes, é só pedir para que o computador imprima, né. E aí cai na segunda coisa aqui, que é resolver problemas, tá. Então primeiro a gente automatiza, tá, a primeira coisa que nasceu toda a eletrônica, né, um dos fundamentos, um dos motivos é automatizar coisas, né, então, eu quero que isso aconteça, eu consigo fazer, mas o computador faz mais rápido, o computador faz melhor. Se você pegar a história da computação lá, quando a gente tinha o computador que surgiu, que gerou o ENIAC, toda a história da Segunda Guerra Mundial, né, quando eles conseguem ajudar a quebrar códigos daquela máquina alemã, a Enigma, né. Então quem sabe um pouquinho de história ou quem viu o filme, né, a gente tem filmes sobre isso, né. E aí
que a gente tem nisso, né? A gente tem uma máquina, né, que foi desenvolvida, né, que ela serve para quê, né? Essa máquina serve para, quebrar os códigos da Enigma numa velocidade, com uma capacidade muito maior do que o ser humano faria, entendeu? Né, o filme, se não me engano, é Jogo da Imitação, ó, tá? Vale a pena assistir, é um filme bacana. E nesse filme mostra, né, como que eles vão criando uma máquina que ela vai resolver os problemas, né, mas são problemas que, assim, em tese você faria no papel, só que você faria uma velocidade tão lenta que não resolveria o seu problema por conta da guerra. A guerra precisa de uma solução muito rápida, tá? Né, e aí você tem sempre resolver problemas. Resolver problemas, gente, é essencial, sempre, tá? Então, por exemplo, eu uso o WhatsApp, pra quê que você usa o WhatsApp? O WhatsApp veio para resolver problemas, um deles é comunicação. A comunicação rápida entre as pessoas, né, o WhatsApp ele substitui o SMS de uma forma fantástica, né, porque a gente usa uma rede social como o Facebook. Simples, conectar pessoas. É possível conectar pessoas sem computador? É, em tese é, só que muito difícil, muito espaçado, não dá para comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, uma série de problemas. O Facebook veio, né, claro que antes tiveram outras redes sociais, mas resolve um problema. Tá? Então, toda rede social, todo programa, todo aplicativo que você tiver, resolve um problema. Tá? Essa é a origem, tá, de tudo que você vai ter na computação. Sempre resolve um problema. Né? A gente tem uma na linguagem mais popular, popular não, né? Ah, mais atual, as pessoas costumam falar até que resolve uma dor. Né? A galerinha mais de empreendedorismo tem muito disso. Tipo, resolve uma dor. Por quê? A dor seria um problema, tá bom? Aumentar a eficiência, tá, também tem relação com resolver problemas, a gente aumenta a eficiência, né, então o que eu podia fazer uma vez, eu faço 10 vezes mais rápido, tá. Ah, eu consigo escrever por exemplo, um livro, né, se eu for escrever à mão, vou escrever ele várias vezes. Agora, com o computador eu digito uma e imprimo quantas eu quiser, então eu tenho uma eficiência muito maior, além da própria função de digitar ser muito mais rápida. Né, e eu posso criar coisas novas. E aí, obviamente, criar coisas novas está englobando todos os problemas, porque se eu tenho um problema que não foi resolvido ainda, eu vou criar uma coisa nova, tá? E aí, se criar coisa nova, gente, vale para tudo, vale para você querer criar algo para sua vida. Você pode criar um aplicativo que serve para ajudar alguma coisa que você tem, um problema que você tem. Você pode criar uma um pequeno código, uma animaçãozinha em código, que ela ajude a ensinar um conceito. Você pode criar coisas novas, tá? E aí, o que ele tem então de vantagem da programação? Aí aqui, gente, eu vou falar de programação de forma geral, não só aplicada a um curso de engenharia, não só um curso de matemática, não só um curso técnico, tá? Mas de forma geral, tá? Programação é uma área que tem muita relação com o futuro, né? A gente, a cada dia, usa mais o computador, a gente tem mais contato com linguagens de programação. Obviamente, nem todo mundo vai precisar programar, né? Mas é uma habilidade que pode ser muito relevante no futuro, né? Você consegue fazer simulações, você consegue criar aplicações, você consegue, tendo conhecimento mínimo de programação, você consegue auxiliar na tomada de decisão. Você pode ser um gerente que comunica com uma equipe de tecnologia que desenvolve, mas você, na condição de gerente, tendo um pouco de conhecimento de programação, você consegue auxiliar essas pessoas na tomada de decisão. Você consegue entender melhor o que está acontecendo ali, e aí você consegue fazer aquela ponte entre o conhecimento, não, que não é técnico da computação ali, com a galerinha da computação, tá? Então você consegue fazer essa ponte muito melhor quando você tem um conhecimento das 2 áreas, tá? E aí não adianta, a gente hoje tem economistas que aprendem linguagem R para análise de dados, para toda a ciência de dados, ou Python também, né, em muitos casos. A gente tem pessoas da parte de ciência mesmo, de análise de dados, né? Hoje com a pandemia, pô, a gente precisa de pessoas que analisem dados, né, para ver toda a evolução da pandemia, para achar soluções, para conseguir entender o que aconteceu em algum país ou cidade específica, por que lá aconteceu isso e não uma outra coisa que era esperada. Então, para analisar as informações, muitas vezes linguagens de programação são usadas.
tá. Então o R, por exemplo, é uma linguagem que tem sido muito usada por pessoas que não são da área de computação. O salário de quem trabalha especificamente com programação é um salário interessante. Eu não vou falar nem que é alto, nem que é baixo, porque isso varia do que você considera, né, mas assim, mas aí aqui é para quem é desenvolvedor, quem faz um curso técnico de informática, quem faz uma faculdade de informática, ou mesmo quem estuda sozinho os conceitos de informática, né, de programação. Isso é muito mais do que só uma disciplina de programação. A empregabilidade é altíssima, tá, então assim, por exemplo, inclusive na pandemia foi uma das áreas que continuou crescendo, né, porque tudo foi migrando para o mundo da nuvem, para sistemas online, e precisa de pessoas para trabalhar nisso, né. Então empresas que trabalham com lojas online, por exemplo, ganharam muito e contrataram muito, né. E é uma área que carece de profissionais e sempre abre vagas, né. Então como é uma área que não é muito fácil aprender programação, gente, não é. Eu não vou falar para vocês que é muito simples, tá. Mas, por conta desses fatores, acaba sendo muito fácil conseguir emprego, tá, em relação às outras áreas. É claro que, assim, não vou falar que é uma área que tem 100% de empregabilidade, porque nenhuma área é assim, tá bom? Né. Outra coisa, pode criar coisas novas, e quando criar coisas novas, soluções novas aqui, eu tô falando coisas para você também, tá. Então você pode ter um simples script, né, que é um código pequeno ali, que ele executa de cima a baixo, que resolve um probleminha para você. Pode pegar uns dados que você tem, de uma análise que você faz e arrumar esses dados, tá. Então, diversas coisas. E pode ser muito legal programar, tá. No começo, as primeiras disciplinas de programação geralmente são bastante maçantes, porque a gente não tem uma coisa muito voltada para o mundo real, porque não dá. A gente não tem uma programação muito visual, porque não tem como. É claro que depende, você consegue ensinar uma parte visual da parte básica de programação. Por exemplo, a gente usa Scratch. Scratch é muito bom para algumas coisas, ele faz joguinho, faz animação, mas se você quiser ensinar alguém a desenvolver um aplicativo para Android, por exemplo, não adianta, vai ter que chegar na parte que, vamos dizer assim, que é cansativa da programação, tá. E antes, claro, de ser legal, né. Mas dá para ser legal, então a gente pode usar o Scratch para fazer jogos, dá para fazer jogos com diversas linguagens. Quando eu falo jogos, gente, obviamente não é um jogo desses jogos de consoles super famosos, claro que não, tá, gente. Um jogo desse precisa de uma equipe gigantesca, né. Eu tô falando de um jogo mais simples, né. Eu vou mostrar mais baixo o que eu fiz quando eu estava fazendo a minha faculdade, tá. E outra, para quem quer seguir a carreira, tá, e aí provavelmente a maior parte dos meus alunos não entra nessa questão, mas que ainda há alunos nesse caso, o que a gente tem que é importante aqui na programação é conhecimento geral aqui, né. Primeiro, não precisa de faculdade, tá, é possível trabalhar sem faculdade. Eu tenho um amigo que estava na faculdade, terminando ela, conseguiu emprego em Curitiba, foi para Curitiba. Hoje ele já saiu de Curitiba, mas assim, ele largou a faculdade, não voltou mais e não sei se ele vai voltar. É possível aprender com cursos rápidos. Quando eu falo curso rápido, não quer dizer que você vai fazer um curso de 30, 40 horas e vai sair programando, não, tá. Mas você pode fazer 10 cursos de 40 horas, ou estudar o conteúdo de 10 cursos de 40 horas, mas estudando de forma gratuita no YouTube, etcétera, e conseguir saber muito de programação, tá. Dá para você fazer um curso técnico, uma graduação. Obviamente um curso técnico, uma graduação, o que tem no curso em si vai te dar uma base muito boa, mas não vai te deixar muito bom para o emprego não, porque você vai ter que correr por fora. Isso vale para qualquer área, tá. Você está aí fazendo uma graduação, não adianta, você acha que só a sua graduação vai ser o suficiente para você sair trabalhando, sendo o melhor profissional, você está completamente errado, você vai ter que correr atrás de outras formas de aprender e de ir além. Porque os professores, eles têm limitação na carga horária, então ele não consegue passar tudo que dá pra passar, tá bom? Tem uma rotatividade muito alta, isso aqui não é necessariamente uma coisa boa, tá, então é muito comum você chegar na empresa, ficar 1 ano ou menos, e os seus amigos também ficar mudando, a rotatividade acaba sendo muito alta, porque as pessoas elas vivem mudando de emprego para melhorar o emprego, para melhorar o salário, o ambiente de trabalho, e aí ainda tem uma rotatividade muito alta, então não tem aquele negócio de fazer carreira por 50 anos na mesma empresa. Horário muitas vezes é flexível, tá, muitas vezes não quer dizer que é sempre, tá. Tem empresa que fala que, o horário é flexível, mas ela quer que você fique de 8 às 5, todo dia. Não é flexível. Trabalho remoto, tá, é extremamente comum,
Hoje em dia com a pandemia, então, é absurdamente comum o trabalho remoto. Obviamente as empresas vão voltar para o trabalho presencial, ou híbrido, né, com o tempo, mas muitas vão manter remoto, porque muita empresa de São Paulo contratou pessoas do interior de Minas, por exemplo. Como é que ela vai chamar a pessoa para lá? Sendo que no começo, quando ela lançou a vaga, ela disse que ia ser 100% remoto. Então, são pessoas que vão continuar trabalhando remoto para sempre, caso mantenha aquela empresa. E acaba privilegiando, gente, quem estuda e não quem tem diploma. Então, ter um papel não é importante, né. Claro que algumas empresas vão dar algum valor para o diploma, falar que é zero de importância, é mentira, mas é muito legal você privilegiar quem estudou mais, quem correu atrás e não quem só fez um curso, né, porque fazer um curso, gente, é difícil, mas ter o diploma é muito mais fácil que estudar de verdade. Muito aluno consegue passar em muitas disciplinas sem estudar quase nada, colando. Agora com o ensino remoto, dá até para pagar alguém para fazer prova, então ter o diploma acaba não sendo tão importante, né. As empresas elas valorizam o que você sabe e não o papel que você tem, tá, isso é muito bacana. Beleza, vamos continuar. A programação, né, ela tem uma base, a base é a lógica, tá, a lógica é a base. E quando eu falo lógica, é o que a gente chama de lógica de programação, são conceitos essenciais para você programar. Quais conceitos são? Né, são conceitos que a gente pensa de variável, o que é uma variável, né, são conceitos eh de condicionais, por exemplo, se uma coisa eu faço isso, se não eu faço isso. Por exemplo, se você está no mercado, uma pessoa vai comprar cerveja. Se essa pessoa tem mais do que 18 anos, você pode vender, senão você não pode vender, é ilegal, tá. Isso é o se, é uma condicional. Tem a questão de repetição, né. Por exemplo, para quem é da parte mais de engenharia e matemática, uma série, né, tipo uma série, a gente tem séries numéricas, né, Fibonacci e outras. Geralmente o cálculo para essas séries, ele é repetitivo, né, eu vou fazer a mesma coisa N vezes, né, até progressões, né, também seguem essa questão de N vezes. Com uma repetição eu consigo fazer isso, repito a mesma ação N vezes, tá. Né, é a mesma uma ideia de um carrinho de compras numa loja online, tem um carrinho, né, e aí ele pode manter uma repetição onde, eu apago um botão, não é bem essa ideia, mas assim, se eu apagar alguma coisa várias vezes, né, eu estou tentando fazer essa ideia de repetir. Só que a ideia seria como você clicasse no botão apagar tudo, e ele vai apagando um por um, é como se fosse essa ideia, tá. Então você faz uma coisa N vezes, tá, muitas vezes. Só que essa lógica, ela é menos visual e ela é mais distante da realidade, por quê? A gente não consegue fazer ela muito próximo. Tipo, como é que eu ensino você a fazer um comando condicional, um se? Eu vou ter que usar exemplos um pouquinho bobos, por exemplo, se uma pessoa fazer um código onde a pessoa coloca a idade dela e se for maior que 18 anos, você escreve que você pode vender bebida alcoólica para ela. É um código um pouco bobo, né, porque assim, por que eu faria um código desse? Ele não tem muita relevância para o mundo real. Mas não há como eu colocar um código super complexo para te ensinar uma coisa simples. Você vai ter muita dificuldade para entender o código inteiro, sendo que você quer aprender apenas um pedacinho. Então, na lógica, você vai ter que se debruçar em coisas mais simples, exemplos que não são muito legais, para você conseguir entender esses comandos, né. Obviamente, a gente consegue usar linguagens que são mais didáticas, tá, mas sempre, uma hora vai cair numa coisa que é mais maçante. E aí como que a gente pode aprender, né, essa lógica, né? Antes, né, os fundamentos, acho que mais importantes seria antes, raciocínio lógico, né, aquela questão de lógica booleana, a gente tem que ter uma noção disso, né. Se 2 coisas são verdadeiras, né, então tudo ali é verdadeiro, uma ou outra, né, então, por exemplo que eu gosto muito de brincar com os alunos, eu quero ir para uma festa, mas eu não tenho dinheiro, vou pedir minha mãe. Só que eu tenho que pedir minha mãe o dinheiro e eu tenho que pedir para ela para ir para a festa. Se ela me der o dinheiro, mas falar que eu não posso ir para a festa, o que acontece? Eu não vou na festa. Se ela me der o dinheiro e falar que eu posso ir na festa, aí eu posso ir na festa. Ah, mas se ela não me der o dinheiro, vai falar que eu posso ir. Eu falei: "Pô, não dá, não vou poder ir pra festa, não tem dinheiro pra entrada", por exemplo. Contexto de pandemia, então quem pode ir na festa, né, mas, essa é a ideia. Então assim,
Essa questão envolve o raciocínio lógico. Obviamente a gente não vai entrar naqueles "se não P, então Q", não vai chegar nessa parte, né, que cai em concurso, mas que, assim, é muito complexa e desnecessária na maior parte da vida. Matemática básica você tem que saber, né, você vai fazer alguns cálculos, né, simples, não é cálculo muito complexo, mas vai ter que fazer alguns cálculos, né. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito simples. Você recebe o número de segundos que uma pessoa correu, porque o contador dela conta em segundos. E aí você quer saber quantos minutos e segundos ela correu. Te dou o número de segundos e você vai ter que me falar quantos minutos aqueles segundos representam. Tem que fazer um cálculo, tá? Precisa de ter muita curiosidade, porque programação é muito prática, você tem que fazer, 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 fazer. É tipo matemática, fazer, 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 fazer. Então você tem que ter curiosidade, senão você vai fazer um exemplo e vai largar para lá, então você vai acabar não aprendendo. Tem que gostar de aprender, não só de estudar, tá. Porque assim, eu não gosto tanto assim de estudar, eu gosto de aprender. Eu estudo um monte de coisa que não tem nada a ver às vezes eu estudo de educação física, nutrição, eu estudo de política, de economia, política eu não gosto tanto porque, né, sempre dá errado. Mas eu gosto de aprender sobre. Gosto de aprender. Eu já fiz um monte de curso que às vezes nem serve para nada na minha vida, mas eu gosto de aprender, eu gosto de saber que eu sei aquilo, né. E você tem que saber, porque quando você vai para essa área, sempre tem coisa a mais para aprender, você nunca está perto de saber tudo, nunca, nunca mesmo, até porque as coisas renovam a cada dia quase, tá, né. Então, o que mais a gente tem aqui? Como aprender, né. Então assim, aprenda bem os conceitos de lógica de programação. Os conceitos são assim, essa parte condicional, repetição, variável, essas coisinhas. Você vai precisar aprender uma linguagem de alto nível, e aí isso aqui exclui o Scratch, por exemplo, a menos que você tenha um foco de ensinar crianças ou adolescentes. Aí o Scratch ele vale a pena, ou o MHF Inventor, ou o Codler, mas se você vai realmente criar uma simulação, você vai ir para a área de programação, mesmo que dentro de uma área de engenharia, que seja, tem que aprender uma linguagem de alto nível. Montar muito projeto, fazer muito código, escrever. Quanto mais código você faz, mais você sabe. Por quê? Programar é resolver problema. Existem milhões, milhares, sei lá, infinitos problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais você vai ter bagagem para resolver novos problemas. Porque muitas vezes um problema, ele é a junção de 2 problemas, né. Então assim, a resolução de um problema pode vir da resolução de problemas que você se deparou no passado, tá. Então toda bagagem de projetos, ela ajuda. E você só vai aprender fazendo código, tá. Tentar aprender lendo você não vai. Claro que lendo você consegue aprimorar, mas você aprende fazendo, igual matemática, aprende fazendo, né. Ficar só na teoria, você não vai para muito lugar, né. Mas óbvio, a teoria tem a sua importância, né. E aí, aqui eu tenho um vídeo, né, e aí depois eu quero que vocês assistam, né, sobre se você consegue ou não aprender, né. Então aqui o Felipe Deschamps, ele explica um pouquinho sobre esse aprender, né, e eu quero que vocês, para a vida de vocês, tenham o seguinte pensamento: "Eu consigo aprender qualquer coisa. Não sei quando, não sei quanto tempo demora, não sei qual esforço que eu vou ter que empregar, mas eu consigo". "Ah, Arthur, então quer dizer que você consegue aprender violino, que é super difícil". Se eu quiser, eu consigo. É claro que eu vou me esforçar anos, eu vou me esforçar horas durante a semana, mas uma hora eu consigo. Eu sei disso. Né, mesmo que eu tente por um ano e não evolua muito, mas eu sei que em 20 anos talvez eu saiba, em 10 anos, dependendo, 5, não sei, mas eu sei que é possível. Tá, é esse pensamento que você tem que ter, pensamento que não é bloqueante. Se você tiver o pensamento onde: "Ah não, não é para mim, não consigo", você tá no caminho errado, tá. A única coisa que você tem que saber é que é possível, você só não sabe quanto tempo você vai demorar. E é isso que o Felipe Deschamps ele tenta explicar. Ele é um cara que não tá mais morando no Brasil, acho que tá no Canadá. Ele é programador, mas hoje em dia ele só cria conteúdo, virou youtuber, né, e se vira muito bem assim, tá bom. Ali vamos lá, como tornar essa lógica mais interessante, né. E aí, uma ideia é montar jogos, mas nem sempre é possível, tá. Eu, quando eu estava mexendo, comecei a aprender programação, os 2, 3 primeiros meses que eu estava na faculdade, a gente estava usando uma linguagem chamada Pascal,
Tá. E a gente fez alguns joguinhos, por exemplo, esse joguinho aqui, que é o Snake. Tá, eu não sei se eu mandar rodar aqui o que vai acontecer, se ele vai ficar bonitinho mesmo. Deixa eu passar aqui mais pra frente. Fica muito pequenininho, mas dá pra ver aqui, ó. Eu fiz um joguinho desse, demorei uns 3 dias pra fazer, hoje em dia eu faria em 2 horas. Mas assim, foi fantástico aprender a fazer isso. Não ficou perfeito, mas para um aluno de 3 meses um curso, pô, fantástico. Né? Quantos amigos meus fizeram isso? Não sei, quase nenhum. Depois eu fiz jogo aqui que eu já tinha mais amigos, né? Porque sempre tem um amigo muito bom de serviço, muito bom, com muita vontade de fazer as coisas. A gente fez joguinho desse, tipo aquele de minigame, né? Ficamos alguns dias mexendo, tá? Depois a gente evoluiu mais ainda, fez esse jogo. Aí já tava com uns 7, 8 meses de faculdade durante as férias, tá? Na verdade. A gente ficou nas férias, indo lá na faculdade, né? Eu me formei no Instituto Federal. A gente ficava indo lá e aprendemos a mexer com linguagem C, antes do professor ensinar. Aprendemos Allegro, que é uma biblioteca para fazer a parte gráfica. Fizemos esse joguinho. Arthur, mas o joguinho é muito bobo. Cara, um aluno que tá chegando no segundo período, nas férias, né, não tem nada a fazer em casa, né? Foi lá, fez. Então, assim, ficou muito bacana. Isso fez com que eu aprendesse muito mais. Porque eu escrevi muito código, eu escrevi coisas que eu queria. Eu não fiquei naquela de, o professor pediu isso. Não. Eu quero colocar uma arma no jogo. Coloquei. Eu quero colocar munição no jogo. Coloquei. Eu quero colocar vida no jogo. Eu coloquei. Quem mandou? Eu. Quem definiu como seria? Eu. Eu pensei, eu bolei, eu inventei tudo, entendeu? E claro que isso tornou mais legal. Só que, infelizmente, nem toda linguagem a gente consegue fazer isso. Tenta criar projetos, gente, de ideias que você tem. Então, assim, eu quero fazer um aplicativo que faça isso. Então, pô, pega o Emmet App Inventor, o Códula, que dá para fazer com programação em blocos, monta uma ideia para você, monta de algo que você quer. Scratch, pô, você consegue fazer uma animação no Scratch que ensina eletrônica, basicão ali, você consegue ensinar matemática. Scratch tem artigo de. Vou chegar nisso ainda com alguns alunos. Tem artigos que mostram Scratch para ensinar conceitos de matemática. É possível. Resolver o problema da sua vida, tá, gente? Pô, qual que é o problema que você tem na sua vida? Às vezes vale a pena você resolver, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Ou mesmo, só resolver o problema e resolver uma vida sua ali. Arthur, eu quero comprar carro na internet, mas a OLX é muito desorganizada, não manda notificação direito. Pô, cria um aplicativo que usa os dados da OLX e que notifique, seria bacana. Eu tive essa ideia uma vez, nunca coloquei em prática. Mas dá para fazer algo assim, tá? Se desafie, tá? Tente fazer coisas. O professor pediu para fazer uma conta de multiplicação, tá? Mas e se for potência? E se for divisão? Se desafie. Tente competir com amigos. Aí aqui, gente, competição saudável, por favor, né? Tente ir além. Né? Eu fazia muito isso. O professor passava um programa, uma ideia de trabalho, eu ia além. Eu queria fazer mais, eu queria mostrar que eu era bom. Né? Claro que tem um pouquinho de ego no meio disso, mas enfim. Aí um amigo meu, alguns, né, também queriam. Eles iam além. Né? Então a gente fazia trabalhos muito elaborados, muito acima da média da turma, porque eu ia lá e fazia. Aí eu falava com meu colega. Aí ele, pô, cara, como é que você fez isso aí? Aí eu dava uma ideia pra ele, ele fazia. Aí ele ia fazer outra coisa que eu não fiz e falava aqui, ó, eu fiz isso. Aí eu ficava, pô, eu não posso ficar com o meu trabalho pior que o dele, não. E fazia. A gente ficava competindo. A gente melhorava muito. E é isso aqui, gente. Se a programação no seu curso não é muito importante, pense em outras disciplinas, sabe? Imagine que o professor passa um trabalho muito bacana sobre, sei lá, ciências dos materiais. Pô, o que dá para eu ir além disso aqui? Conversa com algum colega seu, falou, fiz isso aqui, o que você acha? Aí vai competindo, vai melhorando, mas é uma competição saudável, não é para brigar, não é só para melhorar e mostrar que vocês têm capacidade, tá bom? Né? E aí, por onde começa, né, a lógica de programação? Começa no conceito de algoritmos. Aí realmente aqui a gente começa a entrar para a parte um pouquinho mais prática da vida. O que é um algoritmo, gente? Algoritmo é uma sequência de passos finitos para fazer algo. Em outras palavras, tá? É o passo a passo para fazer alguma coisa. Exemplo. Como que você se levanta todos os dias? Qual que é o passo a passo de você se levantar até você tomar café? De você se levantar até a hora que você começa a assistir aula? Até a hora que você vai sair se você trabalha e não está remoto.
Qual que é esse passo a passo? Isso é um algoritmo, uma sequência de passos. Por que que é importante isso, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Quero trocar a lâmpada. Esses dias eu tive um problema aqui em casa. Minha lâmpada estava quase piscando. Aí eu fui lá, achei que a lâmpada estava boa, porque ela era nova, troquei a lâmpada. Mas não era a lâmpada. Ó, quer dizer, troquei a lâmpada, não, eu troquei a boquilha, né, da lâmpada. Aí eu vi que não era, a lâmpada estava estragada, né? Eu comprei ela há uns dias atrás e acabou que ela que era o problema. Então, como que eu trocaria só a lâmpada? Pega uma escada, que olha só um exemplo aqui assim, pega uma escada, posiciona a escada debaixo da lâmpada, sobe nela, com a lâmpada nova já em mãos, retira a lâmpada que está estragada, queimada, e coloca a nova. E depois desce a escada. Outra forma de resolver o mesmo problema. Subir na escada com a lâmpada nova, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova e sair na escada. As duas informações são iguais, tá? Uma tem um nível de detalhamento maior, essa aqui de cima. Dá para detalhar mais? Dá. Essa de baixo tem menos detalhes, tá? Ou seja, essa de baixo a gente fala que ela é mais abstrata e essa aqui ela é menos abstrata. Então, assim, quanto mais abstrato, ele é menos detalhado, tá? Então, por exemplo, quando você usa um código para apagar a luz da sua casa, é uma coisa menos abstrata. Quando você fala para Alexa desligar a luz da sua casa, é uma coisa extremamente abstrata. Você não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Então, quanto mais coisas por baixo dos panos tiver, mais abstrato você tá, né? E assim, não é totalmente irrelevante isso, mas é um conceito importante esse de abstração. E por que é importante eu saber esse passo a passo? Porque se você falar para uma pessoa, troca a lâmpada, ela sabe o que fazer. Ela tem esse algoritmo na cabeça dela. Mas agora, imagine que você tem um robô na sua casa. Ele não sabe trocar lâmpada, ele nunca trocou uma lâmpada. E aí você fala para ele, troque uma lâmpada. Ele não vai saber o que fazer. O que você tem que falar então para ele? Tem que passar um algoritmo. Tem que chegar e falar, pega esse, você vai fazer o seguinte, anota aí, robô, pega a escada. Aí você vai colocar a escada debaixo de onde está a lâmpada. Aí você vai subir nela, com a outra lâmpada na mão. Aí você vai desenroscar a lâmpada que está estragada. E vai enroscar a lâmpada nova. Aí tu vai depois descer dessa escada, vai pegar essa escada e vai guardar ela. Entendeu? É isso que é o algoritmo. Explicação para que o programa, para que o robô entenda, tá? Porque o robô ele é burro. Robôs, computadores são burros, tá? No sentido de que eles não sabem o que é para fazer, né? Então tem gente que começa a aprender programação, faz um código e fala, pô, professor, o que eu tenho que fazer para o programa fazer esse cálculo? Você tem que mandar ele fazer, indicar para ele como é que faz, ele não sabe, tá bom? Você tem que ensinar ele. E aí a gente pode representar, gente, esses algoritmos de algumas formas, né? A gente tem uma forma chamada narrativa, tá? Que é você explicar mesmo, tipo, leia ou ler a idade do usuário, subtrair ou subtrai a idade da pessoa do ano passado e apresente o resultado para o usuário, tá? Isso que seria uma ideia de saber que ano que a pessoa nasceu. Claro que ele tem suas falhas, tá? Não vai funcionar para todo mundo, né? Vai funcionar só com quem ainda não fez aniversário, mas essa é uma ideia de narrativa. Você está narrando o que você deve fazer. Tipo, lê a idade do usuário. Agora subtrai essa idade da idade da pessoa. Ó, a idade da pessoa do ano passado, né? Do número do ano passado. Agora apresenta esse resultado aí para o usuário, para ele ver qual ano que ele nasceu. Entendeu? Ou a gente pode fazer isso com fluxograma. Ó, início. Qual que é a sua idade? O ano de nascimento da pessoa vai ser, por exemplo, 2018 menos idade, né? Se fosse 2018, porque eu fiz esse fluxograma um pouquinho há uns anos atrás. Hoje seria 2021. Aí você nasceu em, você vai ter a variável ano nasce aqui com o valor do ano que você nasceu. Tá? Ou a gente podia ir além aqui, ó, um pseudocódigo. Tá? Fluxograma, gente, é bacana para você organizar a ideia, mas é só uma forma, tá, que dá para representar. Pseudocódigo. Né? Olha só, idade, nascimento, a saída, ler idade, nascimento, vai ser tipo aqui, eu já fiz esse código em 2020, menos idade, escreva, você nasceu em um ano. Tá? Isso aqui, gente, pseudocódigo é muito comum em artigo científico. Ao invés de você colocar o código em linguagem de programação, você coloca um pseudocódigo, que é um código que ele se aproxima da linguagem do idioma que está sendo escrito, mas não é uma linguagem de programação. Tá? E a gente tem a linguagem de programação propriamente dita, tá bom?
Então olha só o que a gente tem. Programa, por exemplo, aqui que linguagem é essa? Portugal Studio, é um Portugal melhorado, tá? É melhor que aquele Portugal do Pascalzinho. Então, o programa função início, ele define que é uma variável inteira. Uma variável é é como se fosse, né, um pedaço de papel onde você pode escrever alguma coisa, tá? É um espaço. Ele manda, ó, escreva na tela, digite o valor de X. Agora leia o que eu quero digitar e coloque na variável X. Se o valor que ele digitou no X for maior que 10, então você vai escrever um número maior que 10. Se não for maior, não faz nada. Aqui uma outra, que é o mesmo exemplo de trás. Agora aqui em Scilab. CLC Clear, só para limpar a variável, limpar a tela, não é nada extremamente relevante. Idade recebe. Input, qual a sua idade? Que vai receber a idade do usuário. Tá? Ele vai mostrar essa mensagem para o usuário e vai pedir, ó, digita aí qual que vai esperar, né, que o cara digite pelo teclado a idade dele. Aí digita. Aí uma variável nova aqui vai receber o ano 2020 menos a idade do cara. Tá? E aí depois eu vou imprimir na tela. Você nasceu em, vai converter para texto o ano de nascimento da pessoa. Tipo, se for 2000, vai imprimir 2000, tá? Vai transformar esse 2000, que é um número, em uma string, que é um texto, tá? E só aprender mais para frente esses tipos, tá? De informação, de dado. A gente tem aqui linguagem C, aí eu fiz aqui só um print, tá? Print Olá Mundo, aqui só imprime na tela Olá Mundo. Isso aqui é uma linguagem C, tá? São algumas linguagens, tá bom? Então, assim, a programação é isso, tá, gente? É mexer muito com essa parte de algoritmo, é saber o que que são esses algoritmos, tá bom? Né? E aí, o que falta para vocês? É definir qual linguagem que você vai usar. Você vai usar um Scratch, vai usar um Scilab, uma linguagem C. Instalar o programa ou usar ele online, né? E fazer um código básico, igual esses códigos aqui que eu mostrei são códigos básicos. Ó, esse aqui é um código básico na linguagem Scilab, esse aqui é uma linguagem C, tá bom? Só faltou uma coisinha que eu deixei passar aqui em cima, que são as desvantagens da programação, tá, gente? Aí realmente eu deixei pro final, por quê? Vale a pena vocês, depois de ver isso tudo, vocês saberem o que tem de problema, né? Vamos lá. Não é fácil, gente. É tudo coisa nova. Você nunca programou na vida. Você não sabe o que é isso. É como vocês aprendendo uma coisa totalmente nova. Não é uma continuação de nada que você aprendeu na vida. Ah, tu é como se fosse um idioma novo. Não, é mais simples que um idioma novo, mas é bastante complexo, porque é um conhecimento novo. Você vai ter que estudar para sempre, se você quiser se manter atualizado na programação de computadores. Tipo, o Scilab, que é uma linguagem para engenharia. Né? Engenharia usa MATLAB, Scilab. Ah, eu posso aprender uma vez na vida. Mais ou menos. Os conceitos você leva para a vida toda. Mas daqui a 5 anos, a linguagem Scilab vai ter evoluído tanto que ela não vai ser igual ao que você aprendeu. Muita coisa está diferente. Tá? Então você tem que aprender sempre. Então você tem que se atualizar muito. Quem é realmente da área de programação, igual eu sou, me considero um desenvolvedor, né? Eu tenho que estudar todos os dias. Né? E assim, eu estudo realmente praticamente todos os dias. Todo dia eu vejo alguma coisa que eu aprendo nova. Eu faço cursos sempre, porque todo dia sai coisa nova. A cada 6 meses a tecnologia muda toda. Para quem é, por exemplo, desenvolvimento web, né? A gente tem lá o React, uma linguagem. Esses dias lançou uma versão alfa do React, versão 18, se não me engano. Né? Que é totalmente. Com certeza tem coisas novas. Tá? Inglês, gente, o inglês básico é pré-requisito, porque todas as linguagens, elas são em inglês. Todas assim, entre aspas, né? Mas a maioria delas são em inglês. Tá? Então, não sei inglês. Cara, você tem que aprender. Né? E tem que aprender para tudo, né? Infelizmente, hoje em dia, tudo está em inglês. Você vai trabalhar na área acadêmica, a maioria dos artigos são em inglês, os melhores artigos são em inglês. Você publica, quando você vai publicar numa revista que é muito famosa, provavelmente vai ser em inglês. Então, não adianta, vai ter que aprender inglês. É sim, uma dica que eu dou para vocês em relação ao inglês é: pegue inglês por fora e estudem todos os dias um pouquinho de inglês. Tentem decorar frases mais comuns, tentem usar aplicativos que ensinem, ver vídeos com legenda, sem legenda, vídeos curtos, tem muitos aplicativos, tá? E assim, coloque o inglês como fundamental para a vida de vocês. Até mais importante do que outras disciplinas que vocês têm na graduação, no curso de vocês, tá? Porque mais à frente você vai se arrepender de não ter aprendido antes. Inglês demora para aprender, tá bom?
O inglês avançado, gente, ele garante empregos melhores, tá? Principalmente em áreas, onde você trabalha diretamente ou em empresas multinacionais, o inglês vai ser essencial, tá? Então, vou ser um engenheiro, vou trabalhar numa empresa super conceituada, multinacional. Se você souber inglês, provavelmente seu cargo vai ser melhor, você vai conseguir crescer mais rápido, você vai, às vezes, até conseguir trabalhar numa filial em outro país, tá? Tem que ter um bom raciocínio lógico. Então, se você tem dificuldade com raciocínio lógico, com saber resolver problemas, você vai ter uma dificuldade inicial maior, mas depois você desenvolve, tá? Então, assim, né, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce predestinado a ser ruim em alguma coisa, é só desenvolver. Tem que ser muito autodidata, tá? Então, professor, você não ensinou a fazer isso no Scilab, por exemplo, na linguagem C, você não ensinou a fazer isso. Eu não vou te ensinar a fazer tudo porque eu não consigo, é muita coisa. Então, quando você se deparar com um problema novo, você vai no Google ou na documentação da linguagem e acha como fazer, e aprende, tá? Infelizmente é assim, ou felizmente, não sei, é assim que funciona. É impossível eu ensinar tudo, porque eu te ensino a base da programação, mas como que você vai resolver um problema específico? Às vezes esse problema específico, ele usa coisas que não estão na base da programação, são mais específicas. Não, vai jogar no Google e aprender, cara, não tem jeito. Tá? Quando eu falo Google, gente, é pesquisar mesmo. Então, assim, você tem que saber se virar, tá? Até porque a maior parte do conteúdo você vai ter que aprender sozinho. Somente quando você se especializa muito, né? Eu quero aprender a desenvolver sites com a tecnologia mais recente que existe. Vai ter que se virar para aprender, porque os cursos, eles não são tão atualizados quanto as tecnologias, igual eu falei que esses dias lançou o Alpha do React. Você acha que vai ter um curso agora que explica isso? No máximo uma videoaula. Mas não vai ter um curso explicando as novidades, tudo bonitinho. Não, você vai ter que se virar. Isso é bacana, se você aprende que você consegue aprender qualquer coisa sozinho, né. Professor, mas professores não são importantes? São importantes para te guiar, para te, dar um conteúdo já mastigado, mas você tem que saber aprender sozinho também, tá bom? Então olha, essa que foi a aula, ficou bastante longo o vídeo, mas assim, foi para dar um geral, para dar uma clareada sobre o que é essa programação, então vocês vão trabalhar com programação, quer dizer que vocês vão falar para o computador que ele vai fazer o que ele vai fazer, tá bom? Então é isso, tá? Até mais.